Olá, seja muito bem-vindo mais uma vez ao programa Saúde em Evidência na tela da TV Nova. Para nós é um prazer receber você em mais um encontro todo sábado a partir do meio-dia aqui no canal 22.1. Eu lembro a você também que você pode acompanhar nas redes sociais, Facebook, YouTube e Instagram da TV LW. E a reprise toda quinta-feira a partir das 8 horas da noite no canal N2 Educação. Conosco, líder empresarial, AESA, Grupo LW, Hospital Memorial Arco Verde e Colégio São Domingos, todos juntos fazendo Saúde em Evidência para você. Hoje, recebendo Cláudia Cunha, ela é coordenadora do PNI, Programa Nacional de Imunizações, aqui em Arco Verde, é a nossa convidada de hoje. Cláudia, seja bem-vinda ao nosso programa. Olá, obrigado, Tiago. É um prazer estar aqui de volta, para falar mais um pouco da nossa campanha contra o Covid-19. Pois é, vamos abordar muito o tema vacinação, vacina contra a Covid-19, vamos falar um pouco a respeito de todas as preparações, preparativos, distribuição, primeira, segunda dose, enfim, tudo isso em torno do tema vacina. E, Cláudia, a gente tem um VT que a gente vai acompanhar juntamente com o nosso público sobre o tema do programa de hoje. Vamos acompanhar? Vamos lá. Sim, vamos lá. 70% da população. Essa é a estimativa do Ministério da Saúde sobre o número suficiente de pessoas a serem imunizadas para conter a pandemia no país. Resta saber o número de doses necessárias para isso. O atraso na aquisição de imunizantes e também dos insumos gera ansiedade na nação. O Brasil conta com o maior sistema de imunização do mundo e, através do SUS, otimiza e gerencia a logística e distribuição das vacinas disponíveis. Essa distribuição compete ao PNI, Programa Nacional de Imunização, que dispõe de uma unidade em cada cidade da nação. Para que a vacinação contra a Covid-19 acontecesse, vacinadores foram capacitados e equipes instruídas. Cada pessoa imunizada recebe um cartão com os dados concernentes à vacina, sendo em primeira e segunda dose ministrada dentro de um prazo de 15 dias. A vacinação, no entanto, segue em ritmo ainda incerto. A estimativa da população é que logo todas as classes sejam atendidas. Porém, os municípios seguem os critérios do Ministério da Saúde, otimizando e vacinando ainda alguns grupos. Primeiro, profissionais da saúde, e em seguida, idosos institucionalizados e idosos acima de 85 anos. Arco Verde, assim como as demais cidades do Brasil, também segue à risca esses critérios. O município já vacinou mais de 2.500 pessoas e aguarda mais vacinas por conta do Ministério da Saúde. Vacinação contra a Covid-19 é o tema do programa Saúde em Evidência de hoje. Bem, Cláudia, a gente viu um pouco a respeito de um resumo, que a gente preparou para o nosso telespectador e para comentar com você também a respeito desse tema, vacina. Não se fala em outra coisa, Havia uma ansiedade muito grande por conta dos imunizantes, eles chegaram, porém, existe ainda problemas com essa distribuição e para atender toda a população. Primeiro, Cláudia, comentando esse vídeo que a gente assistiu agora, eu queria que você falasse e explicasse para quem está assistindo o que é o PNI, qual é a importância e o papel do PNI nesse momento. Bem, Tiago, o PNI é o Programa Nacional de Imunização, é um programa que existe a nível nacional, um dos maiores programas de imunização. Então, em cada município existe uma sede do PNI, ao qual é responsável pela distribuição dos imunizantes às unidades básicas de saúde, para que faça o trabalho junto às equipes de saúde, fazendo a imunização da população. Esse trabalho de vacinação, sempre com todas as vacinas disponíveis já feito, Exato. Nós temos o calendário vacinal aí com 19 tipos de vacinas, aos quais sendo aplicado em crianças, adultos, idosos, gestantes. Temos o calendário completo. Esse programa, Cláudia, para a gente explicar também para o nosso público, aquele famoso cartãozinho que todo mundo tem desde criança e acompanha essa vacinação, é importante manter em dia e vacinar corretamente. Como é que foi a preparação e a adaptação para receber a vacina da Covid-19 e iniciar essa imunização aqui da população? Veja só, Tiago, primeiro houve uma preparação no município, o secretário de Saúde, doutor Álvaro, ele se preocupou muito em, primeiro, poder equipar com câmaras frias
a nossa rede de frios para receber esses imunos, visto que o quantitativo, o governo ele pretende, com o decorrer do tempo, aumentar o quantitativo de doses para que a população seja contemplada. Né? Então, foi todo um preparativo, treinamos as nossas equipes que já existem e já trabalham com imunização, porém foram todas orientadas, capacitadas para poder enfrentar essa missão. Essa preparação não foi só, então, de pessoal humano, ela também foi necessária equipamentos para suportar e armazenar essas vacinas. Sim, foi preciso melhorar a estrutura da nossa rede de frios, como também trazer mais pessoas para estar junto à equipe do PNI para poder executar esta ação. Dentro dessa capacitação, Cláudia, que você frisou agora, e dessa preparação, o que mais diferenciou para que isso acontecesse? Qual a diferença de se ministrar a vacina da Covid com relação às outras vacinas que o PNI já trabalhava e já ofertava à população? Olha, em relação à administração técnica das vacinas, não muda a forma técnica. Exato. Agora, a forma para se levar à população o conhecimento, a importância dessas vacinas e como está sendo feita a logística, visto que é uma vacina nova, uma vacina que a população, a nível nacional e mundial, espera ansiosamente por essa vacina. Então, assim, estamos tendo um pouquinho de dificuldade nesse momento por conta da ansiedade da população, mas as equipes estão totalmente preparadas e orientadas para poder repassar essa segurança para a nossa população. Durante o nosso programa a gente vai falar muito sobre essa questão da ansiedade, né? Que não só por parte da população, mas profissionais como você, né, Cláudia, que estão ligados aí diretamente a esse momento tão importante. Falando sobre essa capacitação das pessoas. A gente viu no país, Cláudia, que várias cidades, vários municípios tiveram déficit com relação a vacinadores. Falta de profissionais capacitados para esse momento tão importante. Aqui em Arco Verde, como é que foi esse trabalho, essa preparação, e o número de vacinadores aqui foi suficiente, está sendo suficiente para esse trabalho? Tiago, até o momento, sim. Nós temos 25 UBSF no município de Arco Verde, porém nós temos 30 salas de vacinação. Nós temos em torno aí de aproximadamente 50 vacinadores no município, todos eles capacitados, orientados e treinados para as ações, visto que nós já trabalhamos com campanhas de vacinas, né? Trabalhamos com a campanha de influenza, com a campanha contra o sarampo também, que houve um aumento de casos o ano passado mesmo, em 2020, houve um aumento de casos a nível nacional e houve essa campanha intensa. Então, nós temos um quantitativo, sim, que dá para suprir essa campanha. Na questão de trabalhadores, né, de técnicos vacinadores. É importante a gente frisar também, né, Cláudia, que a vacinação das outras imunizantes também continua, né? Exatamente. Esse trabalho continua sendo feito, você destacou agora a questão do sarampo, que tem voltado. Como é que está sendo feito esse trabalho em parte Covid e as outras vacinas? Como é que está sendo feito isso nas UBSFs aqui no município? Veja só, as salas de vacinas continuam rotineiramente trabalhando. Tudo normal. Tudo normal. Eu centralizei, o PNI centralizou agora de início as vacinas para os trabalhadores de saúde com a equipe exclusiva do PNI. Visto que o quantitativo que estamos recebendo ainda é muito pouco, não é? Até o momento nós contemplamos em cerca de 60% dos trabalhadores de saúde nessa primeira etapa, como também alguns idosos, né? Idosos a partir de 85 anos, como também nós iniciamos essa semana os idosos de 80 a 84 anos, não é? Mas a equipe do PNI está responsável de fazer esse trabalho dessa imunização dos trabalhadores de saúde. Aproveitando o gancho que você deixou com relação aos grupos, quais foram os critérios e quais foram os primeiros grupos imunizados aqui em Arco Verde? Isso seguiu as recomendações a nível nacional também? Sim, sim. Nós estamos trabalhando com o plano de operacionalização, o federal, o estadual e tem o plano também municipal, seguindo todas as normas, né, e pactuações do plano. Existem as pactuações do Estado, ao qual os municípios eles trabalham em cima dessas pactuações. Então, essa primeira etapa está sendo contemplados trabalhadores da área de saúde, idosos institucionalizados, idosos a partir de 85 anos, como também nós iniciamos essa semana idosos de 80 a 84 anos. Agora, Tiago, eu gostaria de salientar que o quantitativo de idosos ainda está insuficiente. Né? Nós já iniciamos a etapa dos 80 a 84, porém, ainda existem idosos acima de 85 anos que precisam ser contemplados.
Cláudia, você conversa diretamente com a Secretaria de Saúde a nível municipal, a nível estadual. Eu queria que você explicasse também qual é o critério que, por exemplo, o governo do estado usa para distribuir um determinado número de doses para cada município. Por exemplo, Arco Verde recebe tantas doses, um município vizinho, Pedra, recebe tantas doses. Quais são os critérios? Para que as pessoas entendam, porque muita gente fica nessa questão da polêmica, né? Isso. Aqui tem menos do que ali, e sempre tem essas fake news ao redor do Sim. momento. Eu queria que você explicasse isso, quantitativo que cada município recebe. Veja só, os critérios estabelecidos pelo quantitativo pela população existente em cada município. Proporcional à habitação da cidade. Exatamente. Proporcional, e também assim foi proporcional à campanha de influenza do ano passado. Né? Então, nós tivemos, o ano passado, aproximadamente 830 e poucos idosos acima de 85 anos. Então, eles fazem essa média, essa proporção em cima dessa campanha anterior. Essa vacinação passada, então, serviu como um norte, uma base para que Exato. isso seja... Exatamente. Eles fazem essa proporção diante da população vacinada anteriormente para que a gente possa contemplar essas etapas e esses grupos prioritários. Falando mais sobre os profissionais da saúde, Cláudia, assim como você também, tenho certeza que você também foi vacinada, né? Como é que foi ver esses profissionais que estão lidando aí diretamente com o problema e grande parte dos agentes comunitários, como você falava em off, também já foram imunizados aqui, né? Sim, Tiago. Nós temos aproximadamente 2.100 e poucos trabalhadores da área de saúde, né? E é uma emoção muito grande diante do caos que o mundo está vivendo. Então, assim, foi uma emoção muito grande a partir do dia 19 de janeiro, onde nós recebemos as primeiras doses em Arco Verde, contemplamos os primeiros trabalhadores de saúde. Então, assim, é gratificante ao mesmo tempo, diante desse cenário, é gratificante nós vermos a felicidade daqueles trabalhadores que estão dando seu suor, sua vida, para poder ajudar a salvar vidas. Então, é algo que o mundo esperava e, graças a Deus, chegou. E vamos pedindo a Deus que o governo tenha a sensibilidade realmente de contemplar a nossa população, a população mundial, né, para que a gente possa realmente um dia se ver livre desse vírus. No caso aqui de Arco Verde, Cláudia, quais foram as vacinas que vieram para cá? Há muita polêmica também a nível nacional com relação à vacina do Butantan, a vacina chinesa em parceria, né, com a Sinovac, a vacina que vem de Oxford. Para cá, para Arco Verde, quais foram as doses que vieram? Veja só, para os trabalhadores de saúde, nós recebemos a Sinovac do Instituto Butantan, não é? Contemplando primeira e segunda doses. Até o momento, a gente já vai vacinando aproximadamente 3.000 trabalhadores com primeira e segunda dose, visto que nós já estamos contemplando e finalizando a segunda dose desses primeiros trabalhadores que receberam a vacina. Recebemos também a Oxford para poder contemplar os idosos a partir de 85 anos. Estes irão receber a segunda dose após 12 semanas, são 3 meses a segunda dose. Diferente do Instituto Butantan, que fica entre 14 e 28 dias para ser feita a segunda dose. Por que essa diferença das doses, Cláudia, ministrar uma para outra? É questão do fabricante. Né? O fabricante, o Instituto Butantan, ele determinou, né, em estudos específicos, que para poder fazer a imunização, questão né, da eficácia, né? Sim, teria que ter esse prazo entre 14 e 28 dias com 2 doses. Já a Oxford, em estudos também científicos, mostra que 3 meses depois também é contemplado para que se aproxime próximo aí dos 97% de eficiência. A gente viu, Cláudia, no VT que a gente preparou, a questão do cartãozinho, né? Eu Sim. queria que você explicasse o passo a passo dessa vacinação. Sim. Se ela é como as outras vacinações. A pessoa chega no posto, é imunizada, tem esse cartãozinho. Como é que é essa fiscalização para que o sistema, para que o trajeto seja normal Sim. e seja seguindo os trâmites legais? Olha, veja só, a logística dessa vacinação ela não está sendo tão simples como as demais campanhas, né? Visto que o quantitativo de doses ainda são bastante insuficientes para contemplar toda a população e principalmente os grupos prioritários, que é o qual nós estamos trabalhando. Então, assim, cada município ele tem sua estratégia, vai depender da população, qual o público que tem a se vacinar, mesmo que sendo seguido o plano operacional a nível estadual e a nível nacional. A vacinação, a logística de Arco Verde, nós
adquirimos essa logística de uma forma assim para chegar a contemplar e ter um controle maior, né, dessa vacinação. Então, o que acontece? Os trabalhadores de saúde está sendo realizada a vacinação deles através do PNI, do grupo de vacinadores do PNI, aos quais nós monitoramos via sistema, via lista de trabalhadores, que esses trabalhadores, a gente recebe essas listas dos setores de trabalho deles, né, que os gestores dessas unidades de saúde nos informam, e a gente vai até o local fazer essa vacinação. Então, é entregue o cartão, né, com a primeira dose, tudo registrado no CIPNI Nacional Campanha, né, ao qual até o próprio Ministério Público também está fazendo acompanhamento de monitoramento em todo o município, tanto municipal como a nível nacional. Então, esse monitoramento do Ministério Público está sendo muito importante em relação a seguir na linha correta a administração dessas doses, para que não haja o conhecido fura-fila, né? Então, a gente está seguindo de forma rígida para que todos os trabalhadores sejam contemplados conforme as etapas a serem seguidas através do plano. Nós vamos fazer o nosso primeiro intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com o programa Saúde em Evidência. Até já! Hospital Memorial Arco Verde, uma empresa hospitalar privada que dispõe de instalações físicas e equipamentos modernos, recursos humanos qualificados e éticos. Destaca-se pela qualidade dos serviços prestados, oferecendo alternativas de tratamento de baixa e alta complexidade, com atendimento eficiente e eficaz, prezando sempre pelos princípios e valores humanos. Hospital Memorial Arco Verde, compromisso com a vida. Está na Líder PE a solução em assessoria e consultoria contábil, nos ramos público e privado. Também temos estrutura para o melhor suporte, focado principalmente nas eleições municipais de 2020. Líder PE, soluções para a sua empresa. O LW Hotel se encontra de portas abertas. Estamos de volta, aguardando você, cliente, com toda a qualidade e carinho de sempre. Nossa equipe está preparada e seguindo todas as normas e recomendações do Ministério da Saúde. Entrada, recepção, quartos, todos devidamente higienizados com os procedimentos adequados para garantir a você uma estadia tranquila. Neste momento, a sua saúde e segurança são a nossa prioridade. LW Hotel, sinta-se em casa. Mais do que nunca, é preciso viver o presente, olhando para o futuro. Na AESA, você encontra dezenas de cursos superiores com profissionais capacitados e muito empenhados em extrair o melhor resultado. Sonhe alto e conte com a AESA para ajudar a realizar. Voltamos com o programa Saúde em Evidência para você na tela da TV Nova. Mais uma vez eu agradeço o carinho da sua audiência nesse encontro marcado que a gente tem toda semana, é o consultório em sua casa, o programa Saúde em Evidência, sempre trazendo dicas e informações na área da saúde para você. Eu lembro que a transmissão é pelo canal 22.1, aqui na TV Nova, todo sábado a partir do meio-dia, e você tem a opção de acompanhar a reprise toda quinta a partir das 8 horas da noite, além das redes sociais da TV LW, Facebook, YouTube e Instagram, para você acompanhar a hora que quiser. Conosco, Líder Empresarial, AESA, Grupo LW, Hospital Memorial Arco Verde e Colégio São Domingos, todos juntos fazendo saúde em evidência para você. Voltando a conversar com a Cláudia Cunha, coordenadora do PNI aqui de Arco Verde. Cláudia, a gente destacou um pouco no primeiro bloco com relação aos setores, né? Os primeiros grupos de pessoas vacinadas aqui em Arco Verde. Eu queria que você especificasse mais essa questão desses setores, como é que foram os critérios e também o acompanhamento, né? Profissionais da área de saúde, idosos institucionalizados e idosos acima de 85 anos. Veja só, Tiago, primeiro a gente se preocupou, seguindo sim o plano, em vacinar os trabalhadores da área de saúde, visto que são eles que estão à linha de frente.
Então, nós iniciamos pelos setores mais de média e alta complexidade. Foram as UTIs Covid, o atendimento, o hospital Covid, de atendimento Covid, policlínicas que atendem Covid. E daí em diante, a gente foi buscando as estratégias para contemplar os outros grupos. Terminando essa parte do atendimento ao Covid, esses profissionais, nós iniciamos na atenção básica, visto que a atenção básica é a porta de entrada para as pessoas, e elas procuram as unidades básicas de saúde. Então, nós começamos a contemplar esses trabalhadores também. E quando eu gostaria de salientar, Tiago, é algo também que tem muita dúvida, o pessoal tem dúvida, em relação quando se trata de trabalhadores de saúde. Os trabalhadores de saúde não são aqueles somente da área de enfermagem, da categoria de enfermagem, categoria médica, e sim todos aqueles trabalhadores que trabalham naquele estabelecimento. Então, vai do atendente, do digitador, do médico, dentista, o técnico em enfermagem, o vigilante. Então, são todos esses trabalhadores daquela unidade, ao tempo que a gente vai para fazer essa vacinação, todos eles são contemplados. Quer dizer que na área da saúde, então, os primeiros imunizados foram esses que estão bem na linha de frente mesmo, né? Exatamente. Estão lidando aí com UTIs, lidando com hospital de campanha. Isso. Aí, Arco Verde, a realidade de Arco Verde, nós temos hospitais de campanha, nós temos UTIs de atendimento à Covid. Então, esses setores foram contemplados e os demais foram seguindo o plano conforme a necessidade de cada unidade ser vacinada. Eu queria que você explicasse também um pouco do processo, Cláudia, aqui, para que as informações cheguem às pessoas. Muita gente não tem a consciência do caminho que é, né? A vacinação, o lançamento dos dados na plataforma para que chegue o boletim, né? O boletim através das redes sociais para que o pessoal acompanhe o chamado vacinômetro, né? Isso. Como é que é o processo desses dados para que diariamente a população seja informada de quantas pessoas já foram vacinadas? Olha, é um controle muito grande, né? Esse trabalho que nós fazemos junto ao PNI e a vacinação contra o Covid. Diariamente, as pessoas que são vacinadas, elas são lançadas no sistema e, através desse sistema, nós prestamos conta no monitoramento junto ao Estado, como também nós lançamos no vacinômetro, para que a população fique ciente e tenha conhecimento de quantas pessoas estão sendo imunizadas, quantas pessoas estão recebendo a vacina e quais os grupos prioritários que está sendo atendido no momento. Neste momento mesmo, são os trabalhadores, os idosos acima de 85 e agora acima de 80, né, os institucionalizados, pessoas que aldeadas, mas não é o caso de Arco Verde, tá certo? E assim a gente vai seguindo as etapas, mas é bastante rígido o monitoramento diariamente para que a gente possa estar com clareza levando esses dados à população. Com relação a previsões, Cláudia, eu sei que é muito difícil falar sobre números porque é um trabalho que depende diretamente da distribuição dessas vacinas, Isso. né? Mas você, pela Secretaria de Saúde, pelo PNI, já tem alguma previsão com relação à imunização completa ou pelo menos de grande parte da população aqui no município? Esse é um dado que, infelizmente, Tiago, nós não temos no momento. Essa campanha ela é totalmente diferente das demais. Nós não podemos fazer um cronograma antecipado de datas previstas para as faixas etárias, como nós fazemos todos os anos diante das outras campanhas de vacinas. Nós temos uma informação agora, de repente muda tudo, à tarde a gente já tem outra informação. Então, é uma campanha que está sendo complexa, mas que os municípios, a Secretaria de Saúde de Arco Verde, o PNI está buscando a cada momento seguir essas pactuações, seguir com rigidez as normas estabelecidas para que a gente continue sempre andando na linha, né, fazendo o correto e levando essa vacinação à população. Agora, infelizmente, nós não temos ainda previsão quando seria a imunização da população em geral. Cláudia, outra questão também importante que é bom a gente deixar claro é com relação a essa vacina que é a primeira e segunda dose. Essas quantidades que já vieram para Arco Verde foram suficientes para ser ministrada a primeira e segunda dose nas pessoas? Olha, até o momento a gente recebeu aproximadamente 60% dos trabalhadores. E para que não se perca a primeira dose, foi estabelecido que nós guardássemos, né, garantíssemos a segunda dose destes trabalhadores. Então, quantitativo de doses, se nós recebemos 3.000 doses, nós só podemos imunizar 1.500 trabalhadores, visto que é primeira e segunda dose. É a mesma coisa, não posso dizer que seja a mesma coisa com os idosos. Os idosos estão sendo vacinados com a vacina da AstraZeneca, né, da Oxford, e só recebemos até o momento a primeira dose.
né? Então, é algo assim também muito delicado, que tem que ter um controle muito grande para que a gente não perca esse momento, não é? E consiga trabalhar essa ação. Esse controle é fundamental, né, Cláudia? A pessoa receber a primeira dose e, no determinado tempo, não ter a segunda dose para receber, né? Isso implica no tratamento. Exato. Visto que a compra de vacina pelo governo está bastante difícil, né? Alguns países já conseguiram imunizar uma boa parte da população. Infelizmente, o Brasil, a gente ainda se encontra dessa forma, andando a passos lentos, né, para a imunização. Mas eu creio que em breve deve estar chegando. A gente comentava em off também, Cláudia, a respeito dos idosos, né? Com relação à ansiedade, você falava o receio, o temor e a ansiedade desses idosos, das outras faixas etárias, para receber também as suas doses. Eu queria que você falasse também sobre isso. Veja só, a procura está grande, por incrível que pareça, um pouco diferente às vezes da campanha de influenza, né? Os idosos, eles estão procurando mais a vacina, apesar que existe ainda poucos que se negam. Nós temos pessoas em Arco Verde, idosos, que se negaram a receber a vacina. Porém, é um quantitativo muito pequeno, visto que o quantitativo que nós recebemos não contempla os 100% deles. Mas eu estou trabalhando também com palestras de conscientização, orientação, para que os idosos recebam essa vacina quando chegar até eles, né, para saber a importância de receber e de ficar imunizado. Então, os idosos, eles estão todos ativos, ligados e procurando bastante. Infelizmente, o que eu peço é um pouquinho de paciência para que, ao recebermos as doses, nós vamos, através das unidades, agendando esses idosos para poder ir contemplando as faixas etárias. O quanto implica isso, Cláudia? O quanto prejudica isso o trabalho de vocês com relação a essa desinformação, né? Fake news e muitas pessoas que se negam a receber não só essa vacina, mas também outras que estão disponíveis e que são ministradas pelo PNI. Como é que vocês estão lidando com essa questão do noticiário, das fake news e da informação para a população? Tiago, é um momento muito delicado, né? É como a falta de informação, isso influencia muito, né, diante da população. Existe muito fake news, muitas acusações de fura-fila. Eu gostaria de dizer que Arco Verde está trabalhando com muita seriedade e transparência para a população. Arco Verde, nós estamos monitorando diariamente e não estamos deixando que isso aconteça, esse fura-fila, né? Então, assim, é um momento delicado. É um momento que nós pedimos à população um pouco de paciência, que quando aparecer certas situações de fake news, comentários que não tem que observar de onde está vindo esses comentários, né? Qual a credibilidade que tem esses comentários? Quem são as pessoas que estão passando? Porque existem aqueles grupos antivacinas, né, que nem se vacinam e nem gostam, nem querem que os outros se vacinem e ainda levantam situações delicadas que colocam até o nosso trabalho, né, diante da população de forma um pouco negativa. Mas o que eu quero dizer é que Arco Verde está seguindo firme, não é? Seguindo as normas, conforme a lei, e prestando contas ao Ministério Público, que é uma forma de clareza e a certeza que tudo está correndo como deve. Falando mais um pouco sobre essa questão da ansiedade, nós vamos acompanhar mais um VT do Dr. Pedro Gabriel, que nos mandou um vídeo para falar um pouco sobre esse tema ansiedade em meio à questão da vacinação. Doutor, seja bem-vindo ao nosso programa. Olá, Tiago. Olá, ouvintes da TV LW, da TV Nova Nordeste, afiliada da TV Cultura. É um prazer voltar aqui mais uma vez. Tiago, você sabe o que é ansiedade? Ansiedade, uma palavra tão utilizada nos dias atuais, pode ser definida como um quadro geral de desconforto, que é muito difícil de definir, mas é muito fácil de se reconhecer. A palavra ansiedade, ela vem do latim anxietas, que significa compressão, de modo que a pessoa acometida pela ansiedade, ela se sente apertada, estreitada, comprimida dentro de si, diante da presença de algo iminente que pode acontecer e que é fomentada e alimentada pela sua imaginação. Nesse sentido, é importante que compreendamos a ansiedade como um fenômeno antecipatório. A ansiedade é aquela coisa que faz com que a gente viva antecipadamente um mal que nem sabemos se virá. Há uma conferência, Tiago, muito famosa em psicanálise, que é a Conferência 25, em que Sigmund Freud eleva a ansiedade à condição de sinal.
De modo que se a ansiedade ela é um sinal, ela é sempre uma resposta a algum evento real ou imaginado, de fora ou de dentro. É importante, Tiago, a gente transmitir para os nossos ouvintes que a ansiedade ela trata-se de um fenômeno normal. Sobre isso, Darwin já havia nos alertado, não é, dessa resposta natural que toca também aos humanos. Mas se por um lado a ansiedade, a presença da ansiedade, ela figura como um fenômeno normal e humano, ela na qualidade de sinal está sempre atrelada a uma outra condição, essa sim, a ser ouvida. Freud ele cita Rousseau dizendo que o caminhante solitário ele pode até cantar durante a noite, porém o seu canto não tornará a noite mais clara. Nesse mesmo sentido, a ansiedade ela é insuficiente para resolver definitivamente aquele mal antecipado. E ainda acarreta males adicionais. O poeta Alberto da Cunha Melo, pai do meu colega Lúcio Brito, psicólogo brilhante, diz que o medo ele produz ossos até mesmo em nuvens. O medo ele cria músculos que não existem, ele cria ossos nas nuvens. O medo aumenta os perigos, diz o poeta, e diminui os homens. Estamos testemunhando a feliz notícia da criação, ampliação, melhora e aplicação massiva das vacinas, mas é importante que compreendamos que essas vacinas elas não neutralizam a possibilidade de contágio. Entretanto, elas reduzem a quase zero a possibilidade de ocorrências graves e de óbitos, que é o que importa. O que significa isso? Significa que continuaremos adoecendo, transmitindo e convivendo com novas cepas e variações desse vírus que periodicamente haverá de voltar. Entretanto, voltará de maneira cada vez menos grave, como a gripe, que anualmente nos visita com uma variação, com a nova cepa, como tecnicamente a gente chama, mas de modo progressivamente mais atenuado. Assim será com o coronavírus. A vacina, crucial, fundamental, ela não fará com que a gente pare de adoecer, mas felizmente fará com que a gente pare de sucumbir. As pessoas finalmente poderão ter a certeza de que atravessarão esse túnel escuro e retornarão para suas casas e para o convívio com a sua família. Portanto, Tiago, deixa essa mensagem para a nossa audiência, que cada um possa olhar para dentro de si, avaliar até que ponto consegue suportar esse momento sozinho, ou se é hora de pedir ajuda, e que cada um possa pacificar o seu coração, porque o pior certamente já passou, mas ainda temos alguma estrada para caminhar juntos, com muita segurança e muita serenidade. Lá no interior das Minas Gerais, existe uma poeta que eu admiro muito, chamada Cecília Zanon, que nos ensina, com o seu verso, sua rima e sua escuta, que a felicidade ela sempre vem aos poucos, de grão em grão. Certamente, ela aprendeu isso com Guimarães Rosa, nascido também lá no coração das Minas Gerais. O certo era a gente estar sempre brabo de alegre por dentro, mesmo com tudo de ruim que acontecesse com a gente. Ué, alegre nas profundezas? Podia? Alegre era a gente viver devagarinho, miudinho, não se importando demais com coisa nenhuma. Um abraço, Tiago. Passo para você a palavra e para a nossa audiência, passo essa certeza de que a ansiedade e o medo são péssimos conselheiros. Que cada um possa viver sua vida da maneira que melhor lhe agrade, trabalhando, amando, sorrindo. Como diz o poeta Fernando Pessoa, ama e cala. O mais é nada. Bem, Cláudio, é importantíssimo, né? Isso que o doutor destacou para a gente com relação à coragem, com relação a enfrentar esse momento. E a importância da vacina, né? O doutor destacou bem essa questão também na fala dele a respeito da questão das doenças, do caso grave, né? A vacina, ela não impede a infecção, mas, porém, ela contribui muito para que os casos graves não aconteçam, né? É verdade, Tiago. Como em pesquisas mesmo já foi dito que ela não contempla 100% de imunidade, né? De imunizar, o indivíduo ficar imunizado. Porém, ela vai realmente prevenir e proteger que ele evolua para um caso mais grave, né? Também vem aparecendo aí as variantes e isso também preocupa um pouco, sim, mas é importante a vacinação. É importante que os idosos, todas as pessoas, aceitem a vacina, busquem a imunização, para que evite um índice grande de casos de morte, de óbito, não é? Então, assim, não vai evitar
que você não adquira o vírus de forma nenhuma. Corre o risco, sim, mas de forma mais leve. E vem a questão também do medo, né? A questão da ansiedade, do medo, pessoas que estão depressivas, porque realmente mexeu com o psicológico das pessoas também, esse período de quarentena, preso dentro de casa, longe da família, longe dos amigos. Isso foi uma doença, um vírus que veio para mudar totalmente o comportamento da população. Né? Mas é nessa forma que os trabalhadores de saúde, nós que estamos à frente e trabalhando com a imunização, é desta forma que existe a importância de nós passarmos esse conhecimento para a população, para que eles fiquem conscientes que, chegando a vacina, busquem a imunização, que vai evitar muitos casos de óbitos ou casos graves, levando a sequelas graves também. Cláudia, eu quero agradecer a sua presença aqui conosco e eu quero deixar o espaço para que você mande as suas considerações finais ao nosso público. Eu gostaria de agradecer a oportunidade, mais uma vez, Tiago, e dizer que não só a vacina contra a Covid, mas as demais vacinas, as pessoas procurem as unidades básicas de saúde, porque o momento agora, o foco é o Covid-19, porém as outras doenças ainda continuam existindo, e continua existindo também as vacinas contra as outras doenças, contra o sarampo, a rubéola, a poliomielite. Então, assim, busquem se cuidar mais. Outra coisa que eu gostaria de frisar também, que mesmo estando vacinados, nós precisamos continuar nos cuidando, usando álcool gel, lavagem das mãos, uso de máscaras e também o distanciamento. É importante que continue tendo esses cuidados, né? Então, é dessa forma que a gente quer trazer mais o conhecimento para a população e dizer que vacine-se. Vacinar é amar, vacinar é se cuidar. E é com o coração grato que eu agradeço essa oportunidade de trazer essas informações para a nossa população, Tiago. Muito obrigada. Obrigado, Cláudio. Para nós foi um prazer. Mais um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta com o Saúde em Evidência. Até já. Hospital Memorial Arco Verde, uma empresa hospitalar privada que dispõe de instalações físicas e equipamentos modernos, recursos humanos qualificados e éticos. Destaca-se pela qualidade dos serviços prestados, oferecendo alternativas de tratamento de baixa e alta complexidade, com atendimento eficiente e eficaz, prezando sempre pelos princípios e valores humanos. Hospital Memorial Arco Verde, compromisso com a vida. Está na Líder PE a solução em assessoria e consultoria contábil, nos ramos público e privado. Também temos estrutura para o melhor suporte, focado principalmente nas eleições municipais de 2020. Líder PE, soluções para a sua empresa. O LW Hotel se encontra de portas abertas. Estamos de volta, aguardando você, cliente, com toda a qualidade e carinho de sempre. Nossa equipe está preparada e seguindo todas as normas e recomendações do Ministério da Saúde. Entrada, recepção, quartos, todos devidamente higienizados com os procedimentos adequados para garantir a você uma estadia tranquila. Neste momento, a sua saúde e segurança são a nossa prioridade. LW Hotel, sinta-se em casa. Mais do que nunca, é preciso viver o presente, olhando para o futuro. Na AESA, você encontra dezenas de cursos superiores com profissionais capacitados e muito empenhados em extrair o melhor resultado. Sonhe alto e conte com a AESA para ajudar a realizar. Voltamos com o Saúde em Evidência para você na tela da TV Nova. Mais uma vez agradeço o carinho da sua audiência e lembro sempre, né? Você pode acompanhar também pelas redes sociais da TV LW, Facebook, YouTube e Instagram, diretamente de Arco Verde, para todo o estado de Pernambuco. E na televisão, TV Nova, todo sábado ao meio-dia e às quintas a reprise no canal N2 Educação a partir das 8 horas da noite. Conosco, líder empresarial, AESA, Grupo LW, Hospital Memorial Arco Verde,
e Colégio São Domingos, juntos fazendo saúde em evidência para você. Agora a gente recebe Isaac Salles, ele é diretor de Vigilância em Saúde aqui de Arco Verde. Isaac, seja bem-vindo ao nosso programa, para nós é um prazer receber você. Muito obrigado, é um prazer estar aqui, sempre conversando com vocês. Vamos continuar falando um pouco sobre o tema vacinação e um pouco da perspectiva da Covid-19 e do aumento dos casos, infelizmente, né, Isaac? E também a relação de lotação das UTIs, infelizmente, em todo o Brasil e também no estado de Pernambuco. Vamos acompanhar esse VT, Isaac, que é do Dr. Rafael Lucena, diretor médico do Hospital Memorial Arco Verde e participa conosco do Saúde em Evidência. Doutor, seja bem-vindo ao nosso programa. Olá, Tiago, e todos que estão acompanhando Saúde em Evidência. Mais uma oportunidade de esclarecer a população que a Covid ela persiste em números elevados, existem flutuações em semanas, pelo menos aqui no Hospital Privado, no Hospital Memorial, onde nós trabalhamos com a quantidade de lotação da UTI Covid, e semanas um pouquinho mais branda, mas sempre passando da metade dos leitos que nós dispusemos para a UTI Covid, né? Percebemos no Brasil uma segunda onda com um pouco mais de intensidade, inclusive, do que a primeira, o que é absolutamente aceitável, entendível, em virtude do não lockdown e do contato e das aglomerações. Então, a quantidade de pacientes infectados é maior. Você tem variantes com maiores taxas de transmissibilidade. Então, a quantidade de pessoas doentes será maior. Dessa forma, as UTIs elas não suportarão, como nós observamos vários estados já entrando em lockdown, fazendo recuos, o que já era algo esperado. Estados como São Paulo já entrando praticamente com toque de recolher, Rio Grande do Norte. Hoje é dia 24. Ontem, Pernambuco, já 60 cidades com alterações com relação a horários de comércio, a restaurantes, bares, por conta da epidemia. E isso vai chegar na nossa região também, e assim como aconteceu em várias partes do país. O país ele é muito heterogêneo. A vacinação que chega, ela, pela quantidade de pessoas e pelo número de vacinas, isso vai andar lentamente, né? Então teremos ainda períodos de semanas a meses muito difíceis, e esse 2021 ele será tão difícil, até um pouco mais do que o próprio 2020, porque o tema se tornou cansativo e as pessoas meio que deixaram de se precaver. Então, a informação que a gente passa, observando o que vem acontecendo no país, na nossa região, é essa, né? De muita preocupação, e a recomendação que as medidas protetivas elas devem continuar. Bem, Isaac, para comentar um pouco a respeito desse vídeo do Dr. Rafael, dessa participação dele conosco, infelizmente, bem destacado pelo doutor, aumento novamente dos casos de Covid, né? Como é que você, em vigilância, tem visto aqui essa situação em Arco Verde? Bem, Diego, por enquanto aqui em Arco Verde a gente está bem estabilizado, né? Assim como o Rafael falou ali, a gente tem pequenas variações, mas é previsto que desde o começo, quando a gente observar, ano passado começou também pela toda aquela região norte e depois veio para o resto do país, né? E algumas cidades também que tinham, devido ao turismo e tudo mais. E já era um pouco previsto que isso chegaria, mas não era tão previsto a questão das mutações. Aí isso é que está complicando bastante todas as estratégias, até porque com essas mutações tem o advento das vacinas, que não tem vacina para o mundo todo, tem isso também, mas com essas mutações, todas elas que a gente tem observado, a transmissibilidade dela é muito maior. Não tenho observado muito a questão da letalidade, a quantidade de pessoas morrerem daquelas que adoecem serem maior, mas a necessidade, às vezes, de uma hospitalização devido ao contágio dessas novas cepas está sendo bem maior, é o que a gente tem observado. Aproveitando esse gancho, Isaac, destacando mais essa questão dessas variantes, o que é que você já tem visto? Tenho certeza que você lê praticamente todo dia sobre isso, com relação à letalidade e regiões que têm acontecido essas variantes. De certa forma, a gente fica nesse clima de apreensão, de ansiedade, como comentamos no bloco anterior. Chegou as vacinas começam a ser ministradas, porém surgem variantes da doença. Como é que você tem visto isso? Cada dia é uma novidade.
Cada dia é uma novidade. Ontem mesmo já foi uma nova variante que foi observada, que é uma que está em Nova York. Tá? Essa semana já apareceu essa outra. A gente estava observando a variante que estava na Amazônia, né? Uma da África do Sul e uma variante britânica. Ontem já apareceu uma nova variante. Teve outras também, mas que não foi observada tanta alteração. Mas essas têm preocupado. E com uma transmissibilidade maior dessas aí, a gente se preocupa bastante, porque mais cedo ou mais tarde ela vai chegar aí. A gente lembra aqui quando a gente estava conversando de Covid, bem no começo, aqui no final de 2009, começo de 2020, que a gente não tinha nem informação e só estava 2 meses. Tudo muito novo. Tudo muito novo, sem informação, e praticamente 1 ano depois a gente já está falando de Covid e de variações dessa Covid. Então é tudo muito novo ainda, parece assim, porque todo mundo está muito cansado já por causa um tempo, praticamente 1 ano praticamente, para algumas pessoas paradas, outras estão trabalhando que já estão bem cansados, né, com isso, mas assim, praticamente já começa tudo de novo, você tem que visualizar tudo de novo e novas medidas a serem tomadas. O doutor destacou isso também na fala dele, né, Isaac, com relação a esse desleixo por grande parte da população em seguir as recomendações e a questão da higienização e do distanciamento. Você lida diretamente com isso, vigilância sanitária, fiscalização, olhar também os estabelecimentos comerciais e desobediência de decretos, muitas vezes. É fato isso, né, Isaac? Essa desobediência, esse desleixo, até porque cansa, né? Exato. A gente tem que lembrar que é 1 ano, praticamente, que a gente já vem passando por isso, né? Eu estava lembrando hoje com a equipe que dia 9 de março agora completa 1 ano certinho que a gente começou esse trabalho incessante, né? E a população também, muita gente já começa como foi falado, a questão de ansiedade também da população e outras coisas, e ela quer sair, ela quer voltar à vida normal. Só que ainda não é o tempo e nem se sabe ainda se vai voltar ao normal que a gente era acostumado. Eu acredito que ainda vai demorar bastante ainda para voltar a esse normal. Isaac? Não fica difícil de precisar, mas eu acho que antes de você chegar a pelo menos 80% da população vacinada, a gente não tem nenhuma perspectiva a melhorar isso, né? Não tem nem como ter uma perspectiva melhor do que isso. Temos perspectiva, então, para todo esse 2021 permanecer nessa situação? Não só 2021. 2022. Então, por isso que eu acho que as pessoas têm que, quanto mais cedo, aprenderem que vão ter que voltar, mas com algumas limitações e ter bastante cuidado na higienização, em questão de lotações de determinados locais e tudo mais. E quanto mais cedo a população entender isso, eu acho que a vida começa a voltar um pouco do novo normal, não aquele normal que a gente conhecia, né, antigamente, há 2 anos atrás, praticamente. Né, mas assim, quanto mais cedo a população entender isso, vai ser melhor para todo mundo. Sobre essas novas medidas restritivas, Isaac, que há alguns dias atrás, algumas semanas atrás, o governo de Pernambuco tomou, o governo de outros estados também, com relação à contenção de horários, enfim, municípios e algumas gerências regionais, alguns dias atrás, tiveram mais restrições. É eficaz essas restrições? É momento para isso novamente? Muito se fala nessa ansiedade também com relação a um novo lockdown, um novo fechamento completo. O que é que você tem a falar sobre isso? Quem está trabalhando dia a dia com isso, Tiago, normalmente analisa a situação que está naquela região. O município analisa o município, mas tem toda uma equipe também que está analisando aquela região. E a gente, desde que a gente fez aqui, a gente observa bastante a capacidade de resposta do município para aquilo ali. Tá? Então, pode ser com esse advento aí dessas novas cepas que estão chegando aí, possa ter contaminado mais pessoas e teve algumas lotações em alguns determinados locais. A gente viu que alguns fechamentos funcionam, isso aí a gente não pode negar. Tá? E tem que ver também a população, como é que vai ser, hoje, já mais de 1 ano depois, vai conseguir digerir isso já depois de tanto tempo já trancado em casa, né? E às vezes com tanto medo que a imprensa passa de tudo, que passa a maneira que é repassada as informações, né? Então, essas análises, então o governo do estado, a partir dessas análises, e ver como é que está o abastecimento, a análise disso é que ela vê quais as regiões que está mais contaminada para poder fazer essas recomendações de um fechamento maior e de um toque de recolher, dessas coisas. Você lembrou bem que há cerca de 1 ano atrás a gente estava aqui nesse mesmo programa conversando sobre o início dessa pandemia, sobre o início ainda do que não era especulado como uma pandemia, né, Isaac? Se falava sobre esse novo vírus e a transmissibilidade rápida dele. 1 ano após, Isaac, com relação a dados, a óbitos, a dados confirmados, o que é que você tem a falar a respeito disso? Essas recomendações persistem, as orientações persistem, o que mudou, o que não mudou? As recomendações que são extremamente básicas e simples de as pessoas fazerem é que eu vejo que as pessoas às vezes relaxam um pouquinho, às vezes muito até, né?
Relaxam bastante. Porque as recomendações ainda continuam as mesmas, é higienizar, usar máscara e manter um distanciamento social. Isso aí são as mesmas recomendações até hoje. Tá? Mas assim, como outros agravos, muitas vezes as pessoas não fazem. E a gente se preocupa bastante porque com essas novas variantes, até onde a gente sabe, parece que é uma outra doença dentro da doença que começou de novo. E com a transmissibilidade maior. Aí esse é o grande medo, de como essa vai se espalhar para ver se tá essa onda, como é que ela vai ficar, se ela vai crescer bem mais. Lembrando que aquelas pessoas que se contaminaram no começo e ainda não estão no calendário de vacinação, observa-se que elas já podem se contaminar de novo. Então tem muita gente se contaminando pela segunda vez já. Tá? Então o advento da vacina é primordial para isso. Então, quanto mais cedo a vacina chegar, pode ser que a gente tenha algum vislumbre de alguma novidades boas. Não sei se o normal como a gente vivia antigamente, mas que pelo menos vai ter alguma certa liberdade a mais. Com essa questão da época de surgimento de síndromes gripais, Isaac, a gente está nesse período, né? Nesse período em que as pessoas têm essas enfermidades dentro desse aspecto. O que você tem visto com relação à preparação aqui da Vigilância Sanitária em Arco Verde para enfrentar esse momento? A gente junto, porque não é só a vigilância sanitária, é toda a vigilância sanitária, a vigilância epidemiológica que analisa todos esses dados das pessoas que adoecem, né? Todo mundo que adoece dentro do município, a gente vê todos esses dados e analisa para ver o que é que está acontecendo. Hoje, eu digo, a situação em Arco Verde está confortável, mas não seria só o confortável de você relaxar, mas um confortável de a gente começar a se preocupar, lembrando que vai vir provavelmente uma nova onda aí para cá também. Então a gente tem que se preocupar e já se precaver, como o próprio nome fala da vigilância, que é vigiar. É o que a gente faz no dia a dia. É constante, né, Isaac? Constante. A gente trabalha trabalha bastante, né? Desde, como eu falei, do G9, a gente está trabalhando de domingo a domingo, até hoje. Esses dados que são divulgados todos os dias, né? Como é que é esse processo também de divulgação diária dos boletins, Isaac? Que você reforçasse isso? A gente diariamente, a gente vê todos os dados que saem nos boletins do Estado e do Hospital de Campanha, que tudo isso vai para um sistema e é liberado diariamente aqueles dados. Então aquilo ali a gente repassa para a população o que está acontecendo no real no município. Entendeu? Algumas pessoas já acompanham aquilo ali e veem como é que está a situação do município. Lembrando que aquelas, como eu falei, aquelas que se contaminaram no começo, hoje se não antes de vacinar, podem estar se contaminando de novo. Por isso que não pode baixar a guarda e não pode deixar de estar tomando as medidas necessárias. Algum caso de reinfecção aqui, Isaac? Você tem conhecimento? Provavelmente já tem, Tiago, até porque a gente, depois você viu, bem no começo a gente não tinha tanto teste rápido. Hoje a gente já tem muito teste rápido que identifica isso. Mas a gente vê que pessoas normalmente com infecção normal, com cerca de 4 meses, normalmente o IgG dele já dá uma certa queda. Alguns continuam com IgG alto, mas alguns têm a certa queda, e foi observado também em outras regiões que aconteceu essa reinfecção. Então, por que não acontecer aqui também? Isso seria extremamente comum. Explica para o nosso público essa questão do IgG e IgM. Sempre bom lembrar. Não, são marcadores, né? Que a gente sempre analisa. O IgM quer dizer que você está tendo infecção recente, você está com infecção aguda. E o IgG é que você já está com a memória daquilo ali. Então você já criou anticorpos para poder de resposta para aquele determinado agravo. Algumas doenças, esse IgG se mantém por muito tempo, sabe? Tem algumas doenças aí passa 10, 15, ou seja, você às vezes só pega uma vez na vida. Mas o Covid não foi observado isso. Em muitas pessoas ele tem um decréscimo, né, depois de 3 a 4 meses e a pessoa pode vir a se contaminar novamente. E a importância para você, Isaac, da vacinação? É esse o nosso tema. A Cláudia esteve aqui nos primeiros blocos falando a respeito disso. Para você, enquanto vigilância, a importância dessa vacinação? Não, a vacinação é primordial. Então a gente tem que tentar, tem que lembrar que a vacina hoje, o mundo todo está atrás dela. Então você tem que vacinar o mundo todo para poder fazer isso. E hoje a gente não só no Brasil, mas em outros países também tem a falta de vacina também. Outros países ainda não começaram. Então a gente vai demorar um certo tempo ainda para ter todas essas vacinas e que se imunize pelo menos 80% das pessoas. Aí a gente vai começar a vislumbrar como será a nossa vida dali para frente. Mas a vacinação hoje é primordial. Nos preocupa também essa questão das cepas. A gente foi visto que algumas vacinas têm uma resposta boa a essas novas cepas, independente de ela chegar ali, a pessoa vai ter uma boa resposta de imunidade. Já está sendo estudado isso, então? Já, claro, está sendo estudado, tá? Mas sempre, com um dia desse, a gente não sabia de mutações, e hoje já está observando essas mutações. Então, sempre para a gente, Covid é sempre tudo novo, até porque só tem um ano também, né? Mais um intervalo, daqui a pouco a gente volta com Saúde em Evidência. Até já. Hospital Memorial Arco Verde, uma empresa hospitalar privada que dispõe de instalações físicas e equipamentos modernos, recursos humanos qualificados e éticos.
Destaca-se pela qualidade dos serviços prestados, oferecendo alternativas de tratamento de baixa e alta complexidade, com atendimento eficiente e eficaz, prezando sempre pelos princípios e valores humanos. Hospital Memorial Arco Verde, compromisso com a vida. Está na Líder PE a solução em assessoria e consultoria contábil, nos ramos público e privado. Também temos estrutura para o melhor suporte, focado principalmente nas eleições municipais de 2020. Líder PE, soluções para a sua empresa. O LW Hotel se encontra de portas abertas. Estamos de volta, aguardando você, cliente, com toda a qualidade e carinho de sempre. Nossa equipe está preparada e seguindo todas as normas e recomendações do Ministério da Saúde. Entrada, recepção, quartos, todos devidamente higienizados com os procedimentos adequados para garantir a você uma estadia tranquila. Neste momento, a sua saúde e segurança são a nossa prioridade. LW Hotel, sinta-se em casa. Mais do que nunca, é preciso viver o presente, olhando para o futuro. Na ESA, você encontra dezenas de cursos superiores com profissionais capacitados e muito empenhados em extrair o melhor resultado. Sonhe alto e conte com a ESA para ajudar a realizar. Voltamos com Saúde em Evidência para você na tela da TV Nova. Mais uma vez agradeço o carinho da sua audiência. Lembre dos nossos apoios. Conosco, Líder Empresarial, a ESA, Grupo LW, Hospital Memorial Arco Verde e Colégio São Domingos, juntos fazendo Saúde em Evidência para você. Isaac, voltando à nossa conversa com relação a interdições. Você trabalhou muito com relação a isso, interdição de estabelecimentos comerciais e principalmente desses que desobedeceram os decretos do governo do estado? Alguns sim. A gente sempre gosta de trabalhar enquanto vigilância aqui no município de Arco Verde, com orientação. A gente orienta, mas chega um momento que a gente tem que tomar alguma medida mais séria. Tá? Infelizmente, porque assim, eu acho que com orientação, a população estivesse totalmente orientada e cumprisse, a gente estava com outra situação no Brasil todo. Mas infelizmente alguns insistem em não cumprir regras, então a gente tem que tomar algumas medidas mais rígidas. Muita gente ainda sem máscara, né, Isaac? A gente ainda percebe nas ruas pessoas que não estão dando valor ainda devido ao uso da máscara, né? Exato. Porque aquele negócio às vezes a pessoa cansa daquilo ali, acha que cansa, que estou livre, eu não vou pegar mais isso não, porque já está praticamente um ano, né, nessa situação. Mas por isso que eu digo, trabalhos educativos têm que ser feitos diariamente, para poder mostrar e para que a pessoa entenda aquele risco que está correndo de poder pegar, se já pegou, poder pegar de novo. E esse risco dessas variantes também, que a gente também não sabe qual é o resultado dela e como ela vai atingir a população. Eu queria que você frisasse também, Isaac, um número muito bom, que é a taxa de recuperados aqui em Arco Verde, né? A gente tem um número expressivo de recuperados aqui na nossa cidade. Sim, a gente está em Arco Verde, tem uma boa taxa de recuperação. A taxa de letalidade da gente também é mais baixa até do que do estado. Tá? Então a gente consegue ter essas taxas aqui, mas é sempre, como eu falei, estar vigiando sempre, orientando sempre e tomando medidas mais drásticas se for necessário. A gente tem que lembrar também que Arco Verde não passou por lockdown ainda, né? Todo mundo, hoje eu estava lembrando que muita gente reclamava do comércio e tudo, mas eu às vezes me pergunto, será que aqueles sábado e domingo que a gente deixava fechado, o comércio não abria, fechando mais cedo, a gente acabou não passando por um lockdown? Tá? Então, algumas medidas às vezes tem que ser medidas mais rígidas, tá? Mas tentando que todo mundo trabalhe, mas trabalhe sempre seguindo as normas. Existem protocolos do governo do estado para tudo e eles têm que ser cumpridos. Se estão que ser cumpridos, a vigilância com o seu poder de polícia que tem que primeiro orientar, mas também se tomar alguma medida mais séria se for necessário. E foi feita muita campanha educativa também. Sim, você é testemunha que a gente fez muita campanha educativa. A gente tinha o Matheus e Catarina que visitavam os bares orientando a população, orientando
nos bares. A gente teve a equipe da Vigilância Sanitária que teve durante todo o carnaval trabalhando em todos os bares à noite no município. A gente não parou nem naquele período que existia carnaval, né? Que esse ano não existiu carnaval, nem a própria data. Mas naquela data foi trabalhado durante todos os bares, todas as áreas aqui. A gente trabalhando diariamente, manhã, à tarde e à noite. Isaac, eu quero agradecer o carinho da tua presença aqui conosco. Mais uma vez, né, você marcando presença aqui, falando sobre Covid, trazendo informações importantíssimas. O espaço é seu para as considerações finais. A gente tem que lembrar da Covid o tempo todo. E como eu sempre falo, a gente tem que ter aquele cuidado da higienização de máscara de distanciamento. A gente não quer que ninguém deixe de viver, não é isso. Todo mundo pode ver. Agora, a gente tem que lembrar que hoje não é aquele normal que a gente tinha 3 a 4, 5 anos atrás, onde podia fazer tudo. Hoje a gente pode fazer tudo, mas a gente tem que fazer tudo bem comedido e sempre usando máscara, sempre higienizando o máximo possível. Não deixar de fazer nada, mas fazer essas coisas com bastante cuidado, se preocupando também com o próximo. A gente vê que essa letalidade que a gente tem, muitas vezes são de pessoas idosas. Então, sempre, principalmente essas pessoas que têm pessoas idosas em casa, exato, tem esse grupo que a gente vê que são essa letalidade, que são muitas vezes as pessoas que nem saem de casa saem, ou seja, alguém levou o vírus para casa. Então, se essa pessoa tivesse higienizado, tivesse usado máscara e teve todas as precauções, provavelmente aquele ente querido ali dela ainda estivesse na casa dela. Obrigado, Isaac, pela tua presença. Agradeço a você o carinho da sua audiência, agradeço também a nossa equipe, o Arney Silva nas câmeras, na técnica, Zilma Leite na direção-geral, Lídio Maciel. Para você, um excelente fim de semana e até a próxima, se Deus assim nos permitir. Tchau, tchau.